Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do podcast Antes da Consulta. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, e o João tem uma novidade, parece que tem gente nova acreditando no programa. Temos novos colaboradores, novos patrocinadores. Agora estamos contando com o patrocínio do Inspira CPAP, é uma empresa que vende e aluga CPAPs para o tratamento de ronco e apneia do sono. Também contamos com o apoio do CAAS Aparelhos Auditivos, que atua na venda e assistência de aparelhos auditivos para todas as idades, além da realização de exames como teste da orelhinha e audiometria, realizando também o tratamento de zumbido. Eu vou pedir a honra de apresentar, por favor, a nossa convidada. Foi difícil, viu? Eu fiz um evento ano passado, ela não quis participar, mas esse ano eu consegui Ela é muito convencê-la, concorrida, ela é concorrida. A gente tem um prazer enorme de receber conosco a ginecologista, obstetra e sexóloga, e é de sexualidade que a gente vai falar, doutora Márcia Rebelato. Seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco. Obrigada eu. E eu não sou difícil assim não, Eduardo, calma. É que eu estava com muito trabalho realmente, e eu acho que a gente só pode se envolver quando a gente tem a disponibilidade e não falhar com os colegas, né? Mas o prazer é imenso meu estar aqui com vocês, claro, e falar de um tema que é a minha paixão, né? Que é a sexualidade, que eu acho que é a essência de toda a humanidade, que a gente procura, e tem as nossas grandes labutas e dificuldades na vida. Então parece que às vezes é só a pontinha do iceberg, né, que está ali, mas eu acho que resolve grandes coisas em relação a trabalho, a relação familiar, a relação com o filho, como um todo na nossa vida mesmo, né? E parabéns a vocês, faz parte né? da vida, né, Márcia? Exatamente. É importante ter isso de uma forma harmoniosa, em dia, porque realmente faz toda a diferença, né? É essencial, eu acredito, né, para tudo. É tão interessante que eu tenho o privilégio de fazer obstetrícia. E dentro da obstetrícia, e eu faço ultrassom, né? Agora a gente tem o 3D, o 4D. Então você vê a criança intraútero manipulando os seus genitais. Então, para a gente entender que onde que está a maldade, que ainda a gente não pode falar tão abertamente sobre isso em pleno século que a gente está, né? Então é o que você falou, é fisiológico a sexualidade. É a humanidade que tumultua e às vezes vulgariza quando a gente aborda o tema, que não seja a sexualidade em si, mas a sexualidade promíscua que a gente vê na TV, né, com dancinhas ridículas que a gente tem por aí, para fazer uma coisa que não é sexualidade, e sim erotização. Márcia, acredito que o episódio hoje ele vai desmistificar muito sobre o tema. Mas você acredita que em pleno século XXI, nós ainda podemos dizer que o sexo é considerado um tabu? Mas completamente. O sexo, não. A sexualidade, né? Porque quando a gente fala em sexo, todo mundo faz sexo. De um jeito ou do outro, todo mundo faz. Agora, o que a gente tem que entender? Qual que é a qualidade dessa relação que você está tendo? O que você pensa sobre isso na sua vida? Porque, em média, eu atendo 30 pessoas diariamente. 90% a queixa é sexual. Então, não é em relação a sexo. É o problema que ou a falta dele, ou o exagero dele, ou a disfunção dele traz para a vida desse casal e, às vezes, só de uma pessoa. E quando a gente fala em sexualidade, quando a pessoa, o casal, ou um deles tem a disfunção, vocês sabiam que a pessoa demora em torno de 5 anos para ter coragem de procurar ajuda? Consegue imaginar a dificuldade que é você sentir essa dor? Né? É muito Porque sofrimento. Exatamente. Para a mulher, ela ainda hoje, no século XXI, a mulher lida com a sexualidade de forma que só o homem pode pensar em sexo, só o homem pode falar em sexo. Dificilmente ela reclama das necessidades dela. Né? Há quanto tempo que você ouve que a mulher fala em orgasmo abertamente? É muito jovem, gente. É coisa de 10, 15 anos para cá. A nossa educação, a nossa cultura, se a gente for na nossa história da humanidade, você vai ver que a mulher era castrada, usava cinto de segurança. E isso, hoje a gente fala, olha, hoje tem isso? Claro que tem. Com palavras, com atitudes,
com as formas de você lidar com a parceria, em termos de podar mesmo essa mulher, né? Uma mulher que tem desejo, que externa esse desejo, ela é considerada uma puta, até hoje. Eu estou usando o vocabulário assim, que é para a pessoa entender mesmo. E não é uma de profissional que vai receber por isso, não. Onde é que você aprendeu isso? A gente tem, eu vou emendando os temas, vai me cortando, tá? A gente tem o exercício de Kegel, né? Que é para contratilidade da musculatura perineal, que ele tem infinitas utilidades. Para perda urinária, para incontinência urinária, até para lubrificação vaginal, para estimular as glândulas. E às vezes a gente ensina isso, tem paciente que chega, doutora, meu marido falou, onde é que eu aprendi isso? Entendeu? Então, é um exercício que você usa para corrigir alguma dificuldade que ela, claro, ela pode usar na brincadeira na hora de realizar o ato sexual com o seu parceiro. Quer dizer, um benefício para ambos e ainda tem o questionamento, como se ela estivesse fazendo coisa errada. Então, quer mais castração do que isso? Eu quero aproveitar o que você disse. Eu imagino que grande parte do teu público, no sentido de queixas de sexualidade, são as mulheres. Eu acredito que elas tomam a iniciativa para um relacionamento que não está prazeroso, então, às vezes, a maioria das vezes para ela e algumas vezes até para o parceiro. É comum essa consulta de sexologia ser feita com o casal ou a sua abordagem é primeiro quem reclamou, você tenta entender, tenta dar estratégias para ela também melhorar ou de cara precisa ir o casal? Como que funciona essa abordagem? A queixa depende da queixa que chega. Porque a maioria das mulheres vão consultar no lugar do parceiro. Se ele tem uma disfunção erétil, se ele tem ejaculação precoce, se ele tem ejaculação retrógrada, se ele não tem desejo, quem vai consultar é a parceira. Até pela questão do machismo, né? Exatamente. Ele nunca vai dar o braço a torcer, né? Exatamente. E ele acha que aquilo, na realidade, não é um problema. Ele quer achar uma questão física. Ou meu hormônio está bagunçado, ou eu estou com algum outro problema físico, é porque eu estou cansada, é porque eu estou iniciando diabetes, né? E a gente vê meninos de 20 e poucos anos com disfunção erétil. É uma tristeza, usando Viagra, ou qualquer um dessas outras medicações, né? Então, o que a gente faz? Se a queixa é do parceiro, não tem como eu tratar a parceira. Então, eu vou tentar levar esse parceiro para consultório. O que eu recomendo sempre é que entra sozinho na primeira consulta, porque a gente faz uma avaliação, uma anamnese. E se ele tiver com a parceira, ele não vai falar a verdade. Porque ele não vai querer desmerecer e ele não vai assumir as dificuldades pessoais dele. Porque para um homem ter uma disfunção erétil, ou falta de desejo, ou seja lá o que for, ele vê aquilo como se ele fosse fraco, se ele fosse menos homem na nossa cultura. E isso não tem nada a ver com nada, né? A maioria das causas, 90% das causas são psicossomáticas. Ou esse homem está com uma depressão subclínica que ainda não foi diagnosticada, ou ele perdeu o emprego, ou N motivos pode levar a uma disfunção erétil. A maioria das causas que a gente tem, eu vou falar da nossa realidade, né? Não vou falar em pesquisa científica, do que a gente tem na nossa região, é a depressão. Então, a depressão, ou quando ele perde um emprego, ou que ele muda de emprego, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando a queixa é do casal, que eles estão tendo dificuldade no casal, no casamento, a gente leva os dois. Então, a gente faz terapia de casal, dos dois. Se a queixa for só da parceira, da mulher, a gente vai cuidar só dela, tá? Então, assim, se tem o que eu chamo de disfunção de números, o que é isso? O homem que quer 3 vezes na semana, a mulher, vou bagunçar aqui, tá? Porque não é a rotina. E a mulher quer 5 vezes na semana, olha que legal. Que não é muito comum, né? Mas tem. Então, a gente chama de disfunção de número, de quantidade. Então, a gente chama o casal para entrar num acordo. Para ver o que está bom para um, para entender o que é. Se é quantidade, como é que está sendo a qualidade. Né? Porque, infelizmente, ainda na nossa sociedade, que ainda é muito machista, o homem valoriza a quantidade e não a qualidade. A mulher, não só a mulher, o homem não é educado. Eu fico triste que eu brigo com as meninas, né? Somos nós que educamos os meninos, na maioria das vezes. O pai é presente? É, mas ele não fica o dia todo, não passa as orientações, né? A educação da família, como é que é essa rotina. E olha como é que nós educamos esses homens. Machistas até hoje.
e também tem a dificuldade de estar recebendo esses afetos, né? E quando a gente fala em sexualidade, a sexualidade não é nada sem afeto, sem intimidade, sem entrega. A gente começa a desenvolver uma relação sexual quando a gente acorda, né? É um bom dia, é um beijinho. E não é beijinho de bicota, viu, meninos? Todos vocês, tá? É beijo de língua mesmo. Para ficar o dia inteiro pensando naquilo, chegar à noite e querer fazer alguma coisa. Porque isso é que envolve uma mulher. Agora, outras coisas. Você pode pegar uma flor no meio da rua que você está andando, levar uma flor. A mulher é feita disso, de cuidados, de atenção. E por que a gente não educa os homens também para serem assim? Então, a gente esquece de cuidar disso na infância primeira, né? Por que o pai, quando o pai é muito presente, ele tem que botar ordem, botar regra? Tem, faz parte da masculinidade saudável, né? Só que precisa de mais afeto. Eu acho que hoje a nossa geração está tão perdida, e com essa geração que está vindo, é por causa disso mesmo. Porque teve uma época que os pais da gente, eu sou mais velha que vocês, mas o pai não abria a boca para chamar a nossa atenção. Ele só olhava e você entendia, compreendia. Ou você não podia ficar na sala, que tinha visita, você não fazia parte daquele discurso que eles estavam conversando, era coisa de adulto. Hoje, eu acho que nós demos permissividade demais, né? Então, a criança sobe na mesa, come com a mão no seu prato. Então, até que ponto isso é legal, né? Só que a hora que chega no afeto, cadê? Continua não tendo, né? Dificilmente o pai pega... Hoje, como é que você lida com as suas meninas? Eu acho que eu sou muito parecido com o João. Até passar batom eu deixo elas fazerem, João. Ótimo. Eu brinco de amarelinha, eu brinco de esconde-esconde. Você tocou num assunto muito importante. Existe um rótulo para a sociedade que eu tenho que ser viril. Exato. Né? Eu sou o chefe da casa. Essa é a palavra. Aqui funciona desse jeito. Mas não é assim. Você pode ser gentil, você pode ser cortês, né? Você pode brincar com a... Qual o problema, né? Eu tenho duas meninas, eu tenho que interagir com elas com brincadeiras que elas gostam de fazer. Não tem outro jeito. Imagina se você tivesse um menino aí no meio. Vocês têm amigos que têm nessa faixa etária meninos? Observem como que é o tratamento, a educação. Menino dificilmente senta no colo do pai. Percebe? Não beija. Não beija, não pode brincar de carrinho, de boneca, de fazer comidinha. Isso aí não é coisa de moleque, isso é coisa de viado. Ainda tem isso, gente. Então, a gente precisa... Isso, e você vai criando um homem nesse padrão. Exata. Então, isso se perpetua. E nós vamos tendo homens infelizes. Até há pouco tempo, até amigos da gente, que a gente vê assim, que, graças a Deus, os homens estão indo para a cozinha, né? E são ótimos cozinheiros. Mas o meu pai chegou para um ex-namorado meu, mas você vai cozinhar? Isso é coisa de mulher. Então, gente, graças a Deus que a gente está levando os homens para os lugares que eles querem pertencer. Isso é uma delícia. E para a criação dos filhos também. Tem homens hoje que já ficam em casa cuidando dos filhos e a mulher vai trabalhar. Mas ainda é minoria. Então, são essas coisas que a gente tem que quebrar. Cada um tem que fazer o que gosta. Não está vinculado ao que ser homem ou mulher, né? Por isso que vem as disfunções. Que você acaba fazendo coisas que você não gosta para agradar a sociedade que você está. Só que não é a tua essência. Aí você acaba ficando infeliz de alguma forma. Não é verdade? E isso tudo é sexualidade, gente. Ô, Márcia, aproveitando que eu e o Eduardo somos pais de meninas, né? Ele tem 2 filhas, eu também tenho 2 filhas. A gente sabe que existe isso, essa abordagem com os filhos homens, essa coisa da virilidade, homem faz isso, homem não faz aquilo, homem não chora, enfim. E isso posterga até hoje, não tem como mudar, né? É algo que está incutido na sociedade. Mas e a abordagem para as meninas? Porque também é uma dificuldade. Olha, como vamos falar com as meninas sobre sexo? Isso vem naturalmente? O que você tem para falar sobre isso? Eu vou só apimentar a pergunta do João. E a gente vê isso muito na vestimenta, né? Então eu vejo lá a Valentina, mas essa saia tá muito curta. Ah lá, pronto. Aí eu não sabia, era um shortinho. Pronto. Então era uma saia e embaixo era um short. Papai, tem um short por baixo. Então a gente vê, no caso das meninas, geralmente ou vai muito pintada, né? Como lidar com isso, né? Como que a gente, como pai, pode, ao mesmo tempo, não podar, uma coisa que é fisiológica, né? Mas também não estimular, para não ficar uma coisa vulgar, uma coisa ruim. Primeiro, João, quando é que você vai abordar? Quando ela te perguntar. Não precisa apressar nada. Quantos anos elas têm?
Tem uma de 13 e uma de 3. A 13 ainda não falou nada? Já. Ah. Não, já tive várias conversas com ela. Pois é, porque elas vão perguntar, às vezes são perguntas inocentes, como é que eu nasci, ou a minha amiguinha está fazendo isso, ou teve um beijo, ou tal do BV, bem não sei das quantas, né? Então, quando é que a gente aborda os filhos? Quando eles nos abordarem. Você não precisa antecipar. E isso é consulta de rotina que as mães têm lá, né? Às vezes começa o brotinho, mamar, ela vai, doutora, mas ela já vai querer namorar. Gente, calma, não é nada disso. Então, porque às vezes a malícia está na cabeça da família, né? A criança às vezes nem pensou em nada disso, a mãe já está se antecipando a um problema, que às vezes não vai ser um problema, né? Então, e o que eu falo? O que ela ou ele te perguntar. Com honestidade, do jeito que você dá conta. Se você não der conta, olha, filha ou filho, papai não tem condição de resolver isso aí, nós vamos perguntar para quem sabe, para não te passar a informação errada. Olha que coisa mais linda, que atitude maravilhosa. Eles nunca vão te esquecer por isso. Sem dúvida. Entendeu? Porque você está dizendo para eles, olha, eu também não sei tudo. E isso é fantástico. Vai falar, pô, meu pai é gente que nem eu. Né? Não é essa percepção tão fina, mas é isso que vai ficar na cabecinha deles. Então, quando ele precisar de coisas mais sérias, onde que ele vai procurar? É o meu pai. Ele nunca vai mentir para mim. É muito importante que os pais se tornem referência para os filhos nesse assunto, para que ele não procure e obtenha informações erradas. Exatamente. Agora, para não estimular, você não vai ligar uma TV Globo para passar uma novela para o teu filho assistir, adolescente. Sou antipática? Sou. Não precisa. Precisa colocar um pancadão lá para a criança ouvir, né? Claro. Não precisa. Faz muitos anos que eu não assisto a TV Globo, né? Mas a gente acompanha justamente para estar lidando com as pessoas que assistem. Teve a Fernanda Montenegro fazendo um papel de uma homossexual, não sei qual idade. Quer dizer, isso é um ambiente familiar. Cada um é o que é, gente. Não tem necessidade de ficar impondo isso numa criança de 10, 12 anos. Ela vai ser o que ela é, natural, espontaneamente. Né? Então, eu não tenho que forçar a barra ou querer passar uma coisa que não é a minha realidade. Então, eu vou enfrentar aquilo que está ao meu alcance ali. E não ficar incutindo coisas nessas crianças que elas não estão nem pensando. Roupa. Eu acho que você está coberto de razão. A tua filha, ela não tem que ficar se expondo desnecessariamente além do que é normal. Para você, que é o pai dela. Então, como é que se faz isso? Olha bem, eu amo demais você porque você é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, ó, o que você acha? Você acha essa roupa legal para onde você está indo? E um exemplo que eu sempre usei para as minhas filhas mesmo, né? Na igreja, como é que você vai? Como é que você se veste para ir na igreja? Então, para cada ambiente, tem uma vestimenta adequada. Você não vai na igreja de biquíni, não é? Você não vai numa festa de aniversário de biquíni. Então, sinta-se adequada para o ambiente que você vai. E se você for uma adolescente que vai numa festinha, não é porque todo mundo está indo pelado que você, minha filha, tem que ir. Porque você tem que se dar o respeito, sua dignidade. Você vai se mostrar para os outros na sua forma de ser, na sua inteligência, nas suas atitudes. Não é vestindo. Né? Embora hoje tenha, a mulher sai pelada e ela acha que isso está normal, né? Então, eu estou falando na minha visão pessoal, gente. Eu acho que é na família que a gente constrói o caráter, né? A moral. E não é precisando ser pelada que você vai fazer qualquer coisa, né? Então, isso eu acho que tem que ser por aí mesmo. E outra, ela vai sentir que você está cuidando dela, né? Mas a minha amiga vai. Você não é a sua amiga, você é a minha filha. Então, porque a criança ou adolescente, ele entende quando você dá a explicação justificável, compreensiva. Não uma imposição, porque ele te desafia. Exatamente. Né? É isso que ele está querendo. Né? Você tem que fazer ele entender o motivo do seu não. E uma coisa, gente, você jamais vai se arrepender do não que você disser. Mas do sim, a gente se arrepende. Né? E outra orientação que a gente tem? Trazer os amigos dos filhos para dentro de casa. Para ver o que eles pensam e não ficar falando o que você pensa. Mas como é que vocês fazem? Como é que age? Porque aí você vai conhecer com quem você está lidando, né? E as companhias dos seus filhos. Eu acho que isso é fundamental. Se puder fazer festa na sua casa, faz na sua casa. É muito legal. Porque aí você está participando. Não é querer ser amiguinho dos filhos, gente, pelo amor de Deus. Pai é pai, mãe é mãe.
E amiga é outra história. Mas para você ver o que está acontecendo. Está eu acho próximo, que né? Exatamente. É extremamente saudável, né? E não é com imposição, igual você falou, né, Eduardo? É fazendo a criança entender o adolescente. Porque eles entendem tudo o que a gente está passando. Entendem. E outra coisa, e a maior forma da gente educar são com os nossos exemplos, né? Então, jamais fale para o seu filho fazer uma coisa, celular. Não leva o celular para a mesa, se você fica com o celular na mesa. Então, o exemplo, para mim, é maior facilidade de você educar com o seu próprio exemplo, às vezes muito mais do que discurso, né? Eu queria dar um salto. Vamos sair da adolescência e vamos para a melhor idade, a terceira idade. Tá. A população brasileira está aumentando muito a expectativa de vida. Então, como você e o João, eu tenho pacientes que vão no consultório com 80 anos dirigindo o próprio carro. Isso não é raro. E morando sozinho. Morando sozinho, independente, lúcida, cuidando do próprio dinheiro. Como que é a sexualidade na terceira idade, principalmente com o desenvolvimento dessas drogas que aumentam a ereção, aumentam a libido? Como que funciona isso? É maravilhoso. Eu estou numa alegria geral. Eu tenho uma paciente que ela tem 74 anos. Ela vai de saltinho na consulta, dirigindo, mora sozinha. E uma vez por mês, ela vai para São Paulo encontrar o amante, fica 3 dias no motel namorando. Ô, gente, olha só. Isso não é uma coisa maravilhosa? Mas, na nossa realidade de família, abordando, as mulheres dá a impressão que vivem muito mais que os homens. Os homens, ele entram numa fase depreciativa dele mesmo. Eu acredito por causa que ninguém usa reposição hormonal. Infelizmente, os homens não cuidam da saúde. Então, eu acho que é um assunto que vocês podem abordar muito para estar ajudando essa população. Porque com as medicações, a mulher, ela entra na menopausa, ela vai fazer uma reposição hormonal quando ela pode, ou de um jeito ou do outro, se não, os bioidênticos, naturais, de alguma forma. Qualidade de vida com atividade física. Graças a Deus parece que o povo está acordando para isso, né? Quanto mais cedo você fizer diagnóstico de patologias, que às vezes pressão alta, diabetes, e você cuida disso, menos comorbidade você vai ter. Então, aí já melhora a longevidade com qualidade de vida, né? E a mulherada, por exemplo, chegou um casal a semana retrasada, ele com 67 anos e ela com 64. Eles foram à consulta juntos porque eles ainda tinham desejo, mas não estavam conseguindo ter relação porque ela sangrava quando ia ter o intercurso sexual. Uma falta de hormônio local. Então, às vezes, você passa um creminho, dá uma qualidade, ensina o exercício, melhora a qualidade de vida. Então, o que as pessoas estão se permitindo? Viver mais com qualidade. E na área da sexualidade isso é maravilhoso. Por quê? É o que faz brilhar, é o que dá pulsão de vida. Não é legal você se sentir desejado, amado? Isso não tem idade, gente. Né? Quantas famílias estão sendo refeitas na melhor idade? Né? Pessoas se casando após os 60, 70 anos e quer namorar. Né? Às vezes ele já teve um câncer, por exemplo, que não teve uma ereção, ele põe uma prótese. E a gente tem boca, tem mão, tem um monte de coisa, não é verdade? Sim. E aí que entra o afeto, né? Que a sexualidade não é só genitalidade. Não é só penetração. De jeito, todo é o que menos Sim. interessa. E eu sempre falo para os pacientes e para os maridos principalmente, você cuide emocionalmente da sua parceira, porque você pode ter uma amputação de pênis e essa mulher não vai te largar. Ela vai te largar se você for grosso, se você não der atenção, se você não dá beijinho, aí sim. Então, ainda para a mulher é mais diferente ainda a sexualidade, que começa com afeto, com toque, com beijinho no cangote, né? Que arrepia, até dá o frio na barriga. Então, é por aí. Por isso que está melhorando muito na terceira idade, hoje na quarta idade. Tem gente que começa outra profissão com 60 anos, né, Eduardo? Então, a vida está no auge com 60 anos. Você está cheio de ímpeto e a sexualidade é a mesma coisa. Agora, precisa cuidar de todo o resto. Não desenvolver hipertensão ou ter ela equilibrada, um diabetes, porque senão aí fica obesidade, que para mim é o mal do século. Exatamente. E não precisa de gastar dinheiro, gente. Faz uma caminhada de 1 hora todo dia. Não é verdade? Eu falo isso 30 vezes por dia, porque eu acho que a gente tem que promover saúde e não dar remédio para curar as doenças, né? Então, a minha missão de vida é essa. Sou chata? Sou. Só que eu mostro que eu também faço, porque eu não vou exigir do outro aquilo que eu não faço, né?
Então a gente não pode ser hipócrita. Eu vejo muito, enquanto médico de família, eu atendo também muitas questões relacionadas à sexualidade. E o ponto de vista masculino da virilidade, ela é totalmente relacionado à ereção. Exato. O homem não teve a ereção, ele se sente um fracassado. Exato. E aí surgiram as medicações. Os famosos azuizinhos. Eu vou tomar azulzinho e vou resolver minha vida. Mas isso é a coisa do imediatismo. Eu tomo um remédio e resolvo. Como se eu estou hipertenso, eu tomo um remédio para melhorar, mas eu não quero fazer uma atividade física, eu não quero me alimentar melhor, eu não quero promover saúde, eu quero resolver. E eu vejo muitos homens procurando ajuda e dizendo, olha, eu não estou funcionando, eu estou tomando azulzinho, mesmo assim não funciona, porque tem uma série de outros fatores que vão contribuir para aquela situação. Mas é difícil entender isso, porque a gente quer tudo pronto, tudo na hora, tomar o remédio e funcionar. Exatamente. Eu acho que é o mal da humanidade, né, João? O imediatismo, a ansiedade. Você não tem paciência nem para esperar o médico seu atender, né? Ele acha que o problema dele é o problema do mundo, que não tem mais ninguém naquela situação. Então, eu acho que esse que é a nossa missão mesmo, né? E objetivo de vida. Você fazer as pessoas entenderem que se elas não fizerem nada por elas, nenhum médico vai fazer milagre. Nenhum remédio vai fazer milagre, né? Porque é por isso que eu disse dos meninos de 27 anos tomando Viagra. Que ele broxou uma relação que ele não conhecia a pessoa, pegou a menina numa festa, foi no banheiro e ele queria ter uma ereção maravilhosa. Às vezes estava alcoolizado. Exato, né? Então, isso vai prejudicando, porque aí para a próxima relação ele já vai com medo de novo, sem intimidade, né? E vai mudando de parceira e o negócio só complica. Aí ele vai procurar ajuda depois de 5 anos que o problema tiver instalado. Aí ele arrumou um problema para ele, né? Porque o Viagra é aquilo ali, depois ele para de funcionar. Porque o problema está aqui, não está na ereção, né? E você falou uma coisa importantíssima, que a gente tem que aprender, você que lida com a medicina de família, a ensinar esses meninos que eles não são um pênis, né? Eles são 1 metro e alguma coisa, de tudo, né? Se alguma coisa daquele tamanho dele não estiver funcionando, aí que esse pênis não vai funcionar. E eu sempre brinco com os pacientes de terapia. Não faça sexo com o seu pênis, faça com a sua parceira. Né? Porque o homem faz... É assim, né, gente? Né? Então, às vezes, nem olha no olho do outro, não pergunta o que ela gosta, o que ela não gosta. Né? Então, a gente tem que sair desfocar da genitalidade. É uma coisa natural que acontece. Você já viu como que é gostoso você receber um carinho, um afeto, né? Um chamego? As coisas vão fluindo naturalmente, com calma, com paciência, que é tudo que a gente não está tendo. Até a gente mesmo, vamos levar para dentro da nossa casa. Às vezes a gente chega correndo, almoça correndo, sai correndo. Ô, fulano, senta, respira. Quando você está ali, esteja ali. Mesmo que seja por 1 hora. Com os teus filhos, tuas filhas, né? Esteja ali. E na hora que vai para a relação, gente, se você não estiver ali, nada acontece. Você deixa de sentir. É igual você preparar uma refeição maravilhosa e comer, conversando, brigando, xingando. Você não vai saber nem o que você comeu. No outro dia vai perguntar, o que você comeu? Nossa, eu não sei. É igual abrir uma garrafa de vinho, às vezes de 30 mil reais, que existe, né? Nunca tomei, gente. Mas você nem... Se você abrir, a gente vai. Mas não sabe nem o que tinha lá dentro, né? E assim vai para todas as áreas da nossa vida e principalmente para a sexualidade. Então, se você não tiver, você não cuidar, isso é com afeto, não é com genital. O genital acompanha o teu estado emocional e psicológico, né? Agora, não adianta, igual teve uma paciente que ela estava há 3 meses sem conversar com o marido, só que ela não aguentava mais a situação. O que ela teve a ideia brilhante de fazer? Foi lá na loja, comprou uma lingerie maravilhosa, sensual, e botou para ele a hora que ele chegou. Você está ficando louca? Quer dizer... Não dá para ser assim, né? Então, a gente tem que investir no diálogo, né? Investir no que não está legal naquele relacionamento, porque alguma coisa não está legal. Para ter uma disfunção sexual, alguma coisa no casal, na família, no trabalho não está legal, porque acaba afetando essa área só depois disso, né? Então, você tem que resolver, assim como a pressão, diabetes, parar de comer o doce, parar de comer o sal, fazer sua caminhada todo dia.
o médico não vai fazer isso para você, nem a tua família. É uma né? construção diária no cuidado com a saúde e no relacionamento com o parceiro ou com a parceira. Exatamente. Mas, Márcia, aquele casal que está infeliz com a sua vida sexual, você não acredita que muitos deles fazem o autodiagnóstico? Então, vamos por a figura masculina, sabe que tem uma ejaculação em 3 minutos, uma coisa assim. Ou a mulher não se excita. Então, por que esse casal não busca ajuda, né? Porque ele fica 3 meses sem conversar. Tá havendo um problema, por que não buscar solução? Quem que é o mais marrento ali? Então, o homem. O homem. Infelizmente. Porque se ele tem uma disfunção sexual, se ele está com o desejo diminuído, ele fala que a culpa é da mulher. Também você não faz isso para mim, você não faz nada que eu peço, ou você não cuida das crianças, ou você não trata bem a minha mãe, entendeu? Então, transfere para a parceira para ele não ter que tomar atitude. Ou para ele não admitir para ele que ele está com problema, porque na cabeça dele ele é um fracasso. Como é que eu sou homem? Porque ele aprendeu a valorizar o pênis. O pênis funciona, eu presto. O pênis não funciona, eu não presto. E aí isso recai no ambiente familiar, ele deixa de trabalho, ele deixa de produzir. Às vezes ele é demitido por causa disso. Porque quando a gente tem um problema, a gente fica 24 horas pensando naquilo. E você não consegue solução sozinho, né? Aí a mulher vai tentar conversar com ele, eu não tenho problema, vai você atrás, né? E a mulher... O casal vai se desgastando, vai se afastando, né? E a mulher não aprendeu a nem se tocar, né, Eduardo? A mulher há pouco tempo que ela está se permitindo. Eu tenho no consultório um espelhinho que eu faço exame ginecológico para a mulher ir se acompanhando para entender onde é que está o clítoris, a uretra, o ânus, né? Até para ela ver as proximidades das genitálias dela. A maioria fala que não quer ver. Não quer ver. Isso é muito feio. Por quê? Ela aprendeu que ela tem que sentar com a perna fechada, não pode pôr a mão na pepeca, né? Isso é tão verdade que quando eu examino as mamas, João, sim. Eu falo, Dona Maria, a mulher tem 50 anos, a mama direita sempre foi maior que a esquerda, ela me olha assim. Porque ela não olha a própria... Exato. E olha que é um órgão muito fácil de se olhar, né? Sim. Você coloca o sutiã todo dia. Não presta atenção. Né? Exatamente. Imagine uma genitália que tem todo um miticismo. Quantas pacientes você já não pegou nessa auge da sua vida que tem um câncer de mama com casca de laranja que ela não percebeu? Porque ela não se olha. Não se examina. Então, é muito triste isso. É desesperador. Imagina quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás falando de sexualidade. Ô, gente, vocês não têm ideia. Eu vou aproveitar esses seus 25 anos, o João já vai engatar uma pergunta. Você conhece algum serviço público de sexualidade? Que agora a gente está falando do teu consultório, de pessoas que têm um seguro-saúde, mas e aquele casal que precisa ser ajudado? Para onde correr? Ribeirão Preto tem, e São José do Rio Preto tem também, e São Paulo tem vários. Então, apesar de nós termos feito um diagnóstico que é um problema cada vez mais comum, que destrói famílias, que destrói relacionamentos, a gente tem pouco acesso à saúde pública, né? Pouquíssimo, porque muito poucos profissionais capacitados. E os que se capacitaram não querem fazer, porque o paciente também não quer pagar. E a saúde pública, você sabe como que é, né? E é um trabalho... Gente, você lida com o que a pessoa tem de mais íntimo na vida dela. Poucas pessoas têm a capacidade psicológica, emocional para aguentar o tranco. Porque é cada coisa terrível que a gente pega. Né? Então, além disso, a saúde pública ainda acha que isso não é importante. E a gente tem comprovado cientificamente, a Carmita Hábito tem cada trabalho publicado maravilhoso mostrando que o tanto que a vida sexual melhora o desempenho de tudo, até profissional. A pessoa deslancha na carreira. Que legal. Seja ela o que for. Então, vê o tanto que a gente tem que caminhar ainda, Eduardo? Para valorizar o ser humano que ele tem de mais sagrado, que é a sua individualidade, sua intimidade. É o que ele se identifica. Como é que você se relaciona com o mundo? Através da sexualidade, gente. Não do sexo, mas da sexualidade. Se você tem prazer, você desenvolve seu trabalho, sua profissão, a sua autoestima, a tua saúde melhora, né? Infelizmente, nem todo mundo percebe. E você trouxe aqui agora há pouco falando sobre o autoconhecimento corporal. A mulher não quer olhar como que é a vagina, a proximidade com o ânus, a anatomia. O Eduardo disse da mama. Quando eu era criança, e eu estudei em colégio de freira,
em bebedouro. Existia muito a relação de sexo com pecado. Isso. E principalmente masturbação. E tinha a loira do banheiro? Loira por quê? Não podia ir no banheiro? Ou era a loira que ficava na revista para você ver? Falasse um pouco sobre a masturbação, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Porque para os meninos é muito comum, eu fui lá, eu bati tantas, né? Quem vai mais longe, e tem até essas competições, essas brincadeiras. E para a mulher é um mito. Acontece, né? Que elas não falam. Mas com certeza acontece ou não. Não tanto quanto deveria. E não tem idade. Eu tenho paciente de 37 anos virgem, que nunca se tocou, nunca se masturbou, nunca fez nada, né? Tenho menina de 23 anos que é a mesma coisa. Então, não tem a ver com a idade, para entender. Agora, olha que interessante. O menino, por que é natural para ele? Porque ele com 7 ou 8 anos, ele vai tomar banho, a mãozinha bate no pipi, ele se excita, aquilo lá fica gostoso, é natural. Ninguém pôs nada na cabeça dele, a não ser que o pai e a mãe começam. Ô, moleque, você tá demorando no banheiro, né? Para a menina, ela jamais vai fazer isso. Agora, por que existem as disfunções sexuais? Porque a mulher não se toca. A maioria não sabe onde é o clítoris, onde ela tem orgasmo. E o homem fica achando que o orgasmo está lá no fundo de saco, né? Junto com o ponto G, que ninguém provou esse ponto G, né? Então, são muitos mitos errados, equivocados, que foram enfiados na gente, né? Da masturbação, dava, dá pelo na mão, né? Ficava retardado. Muitas coisas que tentaram. E isso é desde a Igreja Católica, de educação, uma forma de punir, de falar que era pecado. Isso quem que fez com a gente? É a religião, né? E que mal tem a pessoa se conhecer, gente. E quanto mais a mulher se conhecer, maior a chance dela atingir o clímax. Exatamente. Né? De atingir o orgasmo, de sentir o prazer. Olha, é muito interessante. Hoje as mães, até pais, estão indo sozinhos com as meninas no consultório, eu fico muito feliz. Para começar, menstruou, já leva, né? E eu falo, nessa hora, se ela já se masturbou. Eles levam um susto. Por quê? Essa menina jamais vai ter uma inadequação sexual se ela se conhecer. Claro que eu explico para o pai, para essa mãe, como que tem que ser feito, onde que ela tem que ser feito. Porque senão a menina começa a namorar, e claro que ela vai ter relação, gente. Só que aí eu explico que quanto mais cedo ela iniciar a vida sexual, mais chance ela vai ter de ter um câncer de colo de útero, que ela não precisa ter uma relação, que ela pode namorar, entendeu? Aí você tem que ter os dois lados da moeda. Porque uma menina de 18 anos, ela já é uma mulher. E ela tem que ter autonomia. Às vezes não tanto emocional ou de maturidade para decidir muitas coisas na vida, né? Assim como o método anticoncepcional, né? Quanto mais cedo você orientar essas meninas, porque a gente sabe quando esses filhos da gente vai iniciar a vida sexual. A gente não tem ideia. Olha o tanto de gravidez na adolescência, gente, que está tendo até hoje. Isso é falta de conhecimento. Né? E falar assim, olha, ela entende? Não adianta você dar um comprimido na mão dessa menina e mandar ela se cuidar. Isso não é cuidado, isso não é educação, isso não é informação, né? E eu fico triste que ainda... eu fui em muitas escolas aqui para tentar passar, só que nem isso eles aceitam, não querem. É como se a gente estivesse ensinando coisa errada para essas crianças. E você está levando educação, cultura, né? Olha, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que cuidar do meu corpo. E isso... Ser responsável. Haverá consequências. Exatamente, né? Exatamente. E você cuidando dessas meninas, elas provavelmente não sofrerão um estupro, uma violência, porque elas vão saber valorizar o que é delas, né? E quando você não tem informação, ela não sabe o que ela pode fazer ou não pode fazer. Ou quando ela não pode falar não. Porque, às vezes, no próprio ambiente familiar, tem o tio que senta no colo, que passa a mão, o pai nem sabe, acha que é tio, né? Porque eu lido com isso todo dia no consultório. E, às vezes, o próprio pai que molestou essa filha. É uma tragédia, gente. Então, como é que a gente vai prevenir tudo isso? Com informação, com educação sexual e não com promiscuidade, né? Como é que a gente evita uma loja de ser roubada? Ou você põe segurança ou você põe um monte de trave. E o ser humano? Você dando munição para ele ter conhecimento sobre o que podem ou não pode falar com ele. Fazer, né? Não falar. Então, a gente tem muito trabalho, gente, pela frente. Márcia,
Tá lá o casal, X anos vivendo junto. É normal o homem se masturbar? Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Não só do homem, da mulher também. Do jogo do treino. Porque jogo é jogo, treino é treino. Né? Te amo, sabe? Agora, é um problema quando o cara só se masturba. Porque aí ele começa a só ter orgasmo com a masturbação. E na hora do intercurso sexual com a parceira, ele não consegue mais. Então, isso tem que ter muito cuidado. Saber até que ponto isso é natural para ele, né? Se ele tem necessidade de fazer isso toda hora, ou se é uma brincadeira, ele está lá uma hora, viu um filminho, você citou. Assim como a pornografia. Né? Eu tenho muitos pacientes que eles só conseguem ter ejaculação, orgasmo, se ele vê uma pornografia. E aí não tem mais com a mulher. Então, isso é muito complexo. Né? Até que ponto é normal? Né? Se a pessoa tiver prazer só por esse método, já não é legal. Né? Tá acontecendo alguma coisa. Exatamente. Agora, se é esporádico, de vez em quando, ou a mulher foi viajar, né, ou deu um puta desejo. Agora, se for só por esse meio, aí tem problema. Então, tem que procurar ajuda. Né? Existem algumas situações fisiológicas, como, por exemplo, a gestação, ou patológicas. A paciente, por alguma razão, não pode ter vida sexual por um período longo, 2, 3, 4, 5 meses. Como lidar com isso? Parceiro que não está impossibilitado. Masturbação seria uma válvula de escape? Masturbação conjunta. Entender por que um deles está impossibilitado, digamos assim. Se for a mulher grávida por um descolamento de placenta, ela pode se excitar com a masturbação, com sexo oral e também fazer isso com o parceiro. Ela não pode ter penetração, né? Agora, se for uma patologia, aí nós vamos ter que entender. Né? Então, um dos parceiros vai ter que se resolver sozinho mesmo, porque se o outro não pode, ele não pode. Sei lá, teve um câncer de próstata que ainda não está podendo resolver, né? Então, você pode ter o afeto, o carinho, que é tão prazeroso quanto uma relação sexual. Porque o que é, gente? É você se sentir amado. Eu acredito que o sexo nada mais é do que o desejo de todo mundo ser amado, né? Ser aceito, ser querido. Né? É o auge. Eu fui fazer palestra numa escola de freira, e aí as freirinhas primeiro quiseram saber tudo que eu ia falar, né? Para ver se eu podia ir lá. E aí, na hora da palestra, elas ficaram aquele filão, e tudo vestidinha de branco. E a molecada lá. Aí o menininho perguntou, mas, ô tia, o que é orgasmo? Eu falei, é o momento que você está mais perto de Deus. Nossa. Você nunca mais vai voltar lá. Não, bem, mas aí foi fantástico. Eu tive uma saída espetacular. Quando você está perto de Deus, você está pensando mal de alguém? Você está falando mal de alguém? Você está desejando mal a alguém? Não, você está sublime, você está pleno. Gente, o que é o orgasmo? Saiu bem. Sim. Não é? Então, a criança vai ter uma visão de orgasmo como a melhor coisa do planeta. E não é? Yeah. Você está puro, você não tem maldade, você não tem nada, você está entregue. E por que as pessoas não têm orgasmo, gente? Porque quer ter controle, quer mandar. Olha que tragédia, né? Mas é assim. E você falou agora da gestante, né? Uhum. Nesse caso, de um descolamento da placenta. Mas e a gestante? Usualmente, ela pode ter relação? Isso é uma dúvida muito grande também. Sim, até no dia do parto, que estimula a contratilidade. Né? Olha aí, que dica boa. Sensacional. É claro que no final da gravidez, a mulher tem a limitação física, né? A barriga está muito grande, dá desconforto para respirar, tem compressão do diafragma, ela não consegue ficar deitada. Então, é prazeroso desde que seja prazeroso para os dois. O cara não vai ser um sacana de, né, exigir sexo se a mulher não está aguentando. Agora, enquanto for prazeroso para ela, está liberado. Né? Se o médico ou a médica dela falou que ela não tem restrição, não tem uma placenta prévia, não tem descolamento, tudo bonitinho, até no dia do parto. Ainda mais se for ter parto normal. Porque o tríplice gradiente descendente vai melhorar, né? Igual quando a paciente chega pra gente com o ginecologista, que você já deve ter atuado com dor no baixo ventre, toda vez que ela tem relação, fica até uns 3 dias. O que aconteceu? Ela não teve orgasmo. Né? Então, o que acontece na hora da resposta sexual humana? O nosso útero ele aumenta até 4 vezes de tamanho. Na hora do orgasmo, se eu tenho orgasmo, ele no instantinho já volta ao padrão normal. Se eu não tenho orgasmo, ele demora até 3 dias para aquele músculo voltar ao normal. Não é maravilhoso?
Então, se você não conhecer o seu organismo e não souber dessas coisas, como é que você vai ter uma qualidade de vida, né? E na maioria não sabe mesmo, né? Mas eu fugi que eu ia falar. Da resposta da pergunta que você me fez. Se a gestante não você respondeu. Então, e a gestante pode sim. E aí o que é legal? Ela saber a posição confortável para ela. Eu brinco, pode ser de canguru perneta, ela por cima do cara, porque ela vai ter o controle da barriga dela. Então as pessoas vão se adequando na forma que é mais conveniente e mais confortável, né? E não no que é conveniente para a posição do parceiro nesse momento. E falando em posição, tem alguma posição sexual, independente de estar gestante ou não? Para mulher, sim. Que é sempre melhor? ela por cima do parceiro. Se o cara for barrigudo, ela de costa para ele, que aí facilita. Porque às vezes o abdômen grande, ela não tem a mobilidade de chegar com... Porque se o clítoris não passar em algum lugar, ela não vai ter orgasmo nunca com a penetração, que é o sonho do casal. Ter o tal do orgasmo juntos, né? Uhum. Mas, gente, isso também não tem problema. Cada um pode ter no seu momento. Ou com a masturbação, ou com sexo oral, do jeito que for conveniente para os dois. Agora, para ter junto tem que ter treino, né? Tem que treinar. Entrosamento. Exatamente. E um ter liberdade e intimidade para falar para o outro o que gosta. Porque eu tive uma paciente que ela tinha orgasmo se o cara chupasse o dedão do pé dela, gente. Caramba. Como é que eu vou entender isso? Não tem explicação. Então, o casal tem que ir se sentindo, se tocando para ver o que acontece. Agora, é muito mais fácil se essa paciente e esse paciente já se conhecerem o corpo deles. Como? Fazendo toque mesmo. Na hora de passar o hidratante, vai de leve, depois aperta todo o seu organismo, o seu corpo externo, digamos, para você saber o que você sente ou não. Se você sente cócega, se você sente relaxamento, se te dá tesão, né? A mulher tem muita sensibilidade na nuca, no cangote, então dá uns beijinhos ali, né? Faz toquinho. E ensinar esses homens a sair da genitalidade. Deita esse marido lá, faz uma massagem nele, da cabeça aos pés. Faz uma massagem de couro cabeludo. Oh, vai ser bom, hein? Na sua prática diária, poucos casais conhecem as suas zonas erógenas? A maioria não conhece. Não conhece, né? Não. É que isso que você acaba de dizer, não conhece o próprio corpo, não sabe aonde consegue ser estimulado, né? Exatamente. Eu tive um caso que eu sempre conto nas palestras porque foi incrível. Chegou esse casal, a mulher entrou chorando. Eu achei que tivesse perdido alguém, porque ela estava soluçando mesmo, né? Aí eu esperei acalmar e ele de cabeça... Boa tarde. Sentou. Aí eu, pois não, como é que eu posso ajudá-los, né? Que eu nem fiz anamnese porque eu vi que a situação estava feia. Aí ela cutucou. Fala para ela que nós vamos fazer aqui. Ele falou, eu não, você quis vir consultar. Doutora, eu sou católica, eu vou na igreja todo domingo. A senhora não sabe o que esse homem fez comigo. 27 anos de casado. Falei, mas o que aconteceu, né? Falei, traiu. E a gente estava tendo relação, ele pediu para eu enfiar o dedo no ânus dele. Então, olha o mito. Ela imaginou que por ele ter pedido isso, o cara era homossexual. Para resumir, falando de áreas erógenas. Quantos homens vocês acham que sabem que ele tem estímulo anal, estímulo no mamilo, que é prazeroso? Por quê? Tem inervação. Tudo que tem inervação, a gente tem dor ou prazer. Né? E quem que se permite sentir isso? Atrás da orelha, na cabeça, no rosto, no bumbum, na coxa. Vocês mesmos já se tocaram para ver o que é gostoso? Então, tarefinha de casa hoje. Vai chegar em casa, todo mundo vai fazer massagem. Daniela, não vai tocar em nada. Sozinhos. Olha lá. Então, gente, é muito cultural. Né? A gente é muito limitado sexualmente falando. Em ter prazer mesmo, né? Quem aqui já fez uma massagem? Não erótica, não. Uma massagem para relaxamento. Quem que se permite sentir isso? Ou se dê ao luxo, né? É uma delícia, libera endorfina, serotonina. Faz bem para a nossa saúde. Mas tem o preconceito de que homem sério também não faz isso, né? Isso é bastante polêmico, mas eu queria ouvir a tua opinião. Em que momento a gente deveria ter uma educação sexual na escola? Para tentar diminuir esse número cada vez maior de adolescentes grávidas, né? De uma
adulta jovem que vai ter um câncer de colo uterino por causa da promiscuidade. Você é a favor de ter isso no ambiente escolar? Isso não? Cabe ao pai decidir se esse tipo de informação deve chegar ao filho dele? Não? Qual é a sua opinião? A partir de 5 anos, todas as escolas. Nós não teríamos metade das gravidezes que a gente tem na adolescência. Porque, volto a falar, não é erotização, é educação sexual. E a gente tem livros fantásticos hoje de educação sexual, né? Depois eu vou mandar uma listinha que até a minha amiga que fez. Assim, ensina com uma leveza, sabe? Falando, dando exemplo dos amiguinhos, de como é que fez, da primeira menstruação, do broto mamário. Não tem nada de erotização. Tem o conhecimento do nosso próprio corpo. Então, é isso que as pessoas não entenderam ainda, o que é uma educação sexual. Ninguém vai estar lá falando que é para ter relação sexual. Não, gente. Vai estar passando orientação, educação sexual. Como é que serve o anticoncepcional, como é que funciona na hora que chegar nos 14, 15 anos. Para essa criança ir tendo... Porque é uma criança ainda, gente. Mas quantas crianças... Eu fiz parte de uma criança de 12 anos. Você acha que tem estrutura? Né? Então, aí chegou uma mãe, outro dia, a menina com 16 anos já teve relação. Vamos pôr DIU? Claro que nós vamos pôr DIU. Pelo menos não vai ter gravidez. Né? Então, a partir de 5 anos, para mim, teria que ser obrigatório, Eduardo. Em todas as escolas públicas, particulares, né? E públicas até mais. Por causa de informação, porque às vezes não pegou o pai e a mãe, né? Então a gente... Não só isso, DST. Vocês viram hoje o Ministério da Saúde publicando? O tanto de óbito fetal por causa de sífilis? Sim. Então tá exponencial a coisa. E como é que a gente corrige isso, gente? Com educação sexual na escola. Camisinha. Você já viu mais propaganda de camisinha, gente? No carnaval? Eu não vi nada falando. A AIDS está voltando com tudo. Eles perderam o medo da AIDS, que virou uma doença crônica, né? Exato. Ninguém mais morre, né? Então, mas a qualidade de vida. E as sim. criancinhas estão morrendo por causa de sífilis. Gente, isso é trágico. Para mim é trágico isso. E onde que esbarra? Na educação sexual. Eu vou aproveitar o gancho, e eu até penso um dia em trazê-la aqui. A minha irmã é advogada especializada em direito médico. Sensacional. Ela fez uma cartilha que ela chamou de semáforo. Isso de sentar no colo do tio. Perfeito. Enfim. O verde é onde eu posso tocar em qualquer criança. O amarelo eu não posso tocar. E vermelho proibido. Então, por exemplo, nenhum adulto tem o direito de tocar na genitália de uma criança. Né? Então, é uma coisa bem didática, né? Que ela está tentando emplacar em algumas escolas, mas Perfeito. já sinalizar, né? Exato. Pode até conduzir a criança para uma fila, mas é mãozinha no ombro, né? Você mas não pode tocar no tórax da criança. É igual, às vezes, o próprio pai, o tio vai pegar... deixa teu tio beijar. Se a criança não quer ser beijada, alguma coisa tem, gente. Sim. Fica alerta. E, às vezes, a própria família incentiva por não ter conhecimento. Por achar que parente tudo pode. Pode uma pinóia, né? Ô, Márcia, outra coisa. Idade escolar, você falou a partir dos 5 anos. Uhum. E aí, no início do nosso bate-papo, você disse que devemos falar com os filhos a partir do questionamento deles. Uhum. E quando eles perguntam, né, como eu nasci, como que o bebê para dentro da barriga da mãe, nós devemos ser práticos, objetivos e usar palavras reais, ou a gente deve contar a história, né? O que ele te perguntar. Você responda com honestidade da forma que você der conta de responder. Nada de cegonha. Não. Sem cegonha. Porque é o mais comum, né? Foi a cegonha, o avião vai trazer. Mamãe namorou o papai, aí nós ficamos muito apaixonados, amamos demais. Foi um momento mágico, até o lúdico da criança, né? Sim, e aí mas é importante... Aí o papai pôs a sementinha dentro da mamãe e aí você nasceu. Entendi, legal. Básico. Aí por quê? Se ela tiver outra pergunta para fazer, você vai ter que responder. Se você começar com uma mentira, onde é que você vai? Haja história, né? Exatamente. E ela não vai mais confiar. Perdeu a confiança. Eu vou aproveitar o gancho. A Valentina teve aula de biologia, aparelho reprodutor masculino. Isso. E eu te disse que as crianças são muito espertas. Na hora do almoço, todo mundo... Ela já sabia. Claro. Que ela ia me deixar numa saia justa. Eu lá com o talher na boca. Papai, para que serve o pênis? Aham. João, imagina congelar a imagem assim. Minha careca começou a suar. Eu perdi o apetite. Você sabe quando você fala... Não tem 11 anos perguntando para que serve o pênis. O que você fez? Não, falei, papai vai pensar numa... Não respondi na hora. Liguei para uma amiga minha que é psicóloga.
Ela falou isso. Fale a verdade. À Então, noite, voltamos, a menina lá na sala. Papai, para que serve o pênis? Então, uma forma legal. Faz xixi, põe a sementinha dentro da mamãe. Perfeito. Eu tinha que falar. Mas uma forma legal de você abordar é devolver a pergunta. Por quê? O que você acha que faz o pênis? Para saber o que ela está querendo. Ah, interessante. Entendeu? Então, quando é de 10 anos perguntar, eu já sei. Você já está pronto. Porque ela está querendo te testar. Exatamente. E às vezes ela sabe já. Sim. Olha, às vezes ela te dá a resposta. Sim. É muito legal isso. Mas então, depois eu vou passar. Pais não fiquem com medo de responder, jeito. Eu vou passar depois a listinha dos livrinhos, que é muito legal. Pais e mães. E depois junto com os filhos. É muito legal. Eu acho que isso é fundamental na família. E às vezes ter como lá, sabe, quem não quer nada, para a criança ir lidando com isso. Porque não tem nada de vulgar, nada de escrachado, né, digamos assim. É só informação mesmo. Márcia, semana passada esteve aqui um ex-aluno da FAMECA que faz um trabalho fantástico. Ele tem um ambulatório de pacientes que querem sofrer um processo de masculinização. São do sexo feminino, biologicamente, mas que querem transformar o seu corpo. Esse público também tem distúrbios sexuais? Mas muito. 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 Eu estou com uma paciente, né, que agora ela está tomando os hormônios para virar menino. E aí ela está num conflito que antes ela gostava de menina, agora ela gosta de menino. Então, isso é só um exemplo, mas o tanto de conflito que eles têm. E aí tudo tem uma coisa familiar no meio, que isso pode... Então, é muito complexo, Eduardo. A gente vê de tudo. De tudo. Aliás, eu acho que eu ainda não vi de tudo nessa vida. Mas é muito comum eles terem também. Por isso que a gente recomenda que faça terapia uns 6 meses antes de iniciar o processo. Para estar... ciente, né? Se é realmente... o mais próximo, né? Porque às vezes a cabeça do ser humano é muito complexa, né? E quanto mais jovem eles iniciam isso, eu acho muito mais complicado. Antes de 18 anos, eu não teria coragem de começar, sabe? Até ter uma maturidade ainda emocional mesmo, legal. Mas eu já tenho paciente de 17 anos que começou junto com a família. É uma luta, na realidade, né? Porque é uma dor... Você imagina como se você fosse perder um membro físico teu, um braço, uma perna. A sensação é mais ou menos essa. De quem é menino e se vê como menina, ele tem que amputar aquele pênis dele para ele se sentir gente. Ô, gente, é uma dor terrível, é uma dor terrível. A gente não consegue, às vezes, dimensionar o tanto que isso é sofrido e para a família também. Porque não é uma palhaçada, não é uma brincadeira que eu vou trocar de roupa. É uma vestimenta externa, que ele não sabe, ele não se enxerga naquela roupa, né? Então é muito doído e muito sofrido. E tem as 1001 complicações, né? Nos anos 60 é criada a pílula anticoncepcional. Você dá à mulher a opção de escolha, se ela quer ser mãe ou não. E muita coisa evoluiu. Então, via oral, adesivo, anel. Conta um pouco pra gente dessa farmacologia hormonal. Tanto para melhorar a libido, né? E consigo melhorar essa qualidade de vida. Que avanços, você faz muito isso hoje na prática diária, né? Como que a gente caminhou para essa coisa hormonal que está tão na mão, né? Você consegue literalmente do dia para a noite mudar a vida da pessoa. Na realidade, a 60 foi a revolução para as mulheres, né? Eu acho que deu autonomia do feminismo, do feminino, que aí todo mundo começou a eu acho que bagunçou até um pouco a cabeça. Se eu não preciso ser só mãe, eu posso ser o que eu quiser, né? E isso eu acho que foi a pílula que deu. Só que com isso veio muitas outras coisas dos hormônios, né, Eduardo? Porque a concentração hormonal que a gente tinha era uma calamidade, né? E claro que isso afeta a mulher. Ontem eu estava lendo uma pesquisa que já até provando que o anticoncepcional em altas doses dá até demência. Então, o hormônio é bom até um ponto, né? Então, como tudo na vida, tem as complicações e, agora, o que veio de mudar comportamento social, meu Deus do céu, a mulher começou a ser enxergada, porque até então ela não sabia que ela não podia ter filho, ela só nasceu para isso, né? Para parir. Mas em breve vocês vão poder fazer isso, hein? Já está quase chegando por aí. E, agora...
é uma sacanagem, porque sempre é com a gente que começa, né? Então, eu que tenho que ter o cuidado da família, eu que tenho que controlar a natalidade, porque nada mais foi isso. E ainda os homens que exigem, né? Eu quero ter mais filho, eu não quero ter mais filho. Hoje mesmo chegou para paciente, ficou com 2 anos casada e meu marido já quer filho. Você quer? Porque por mais que vocês, homens, ajudam, é a mulher que fica com a barriga 9 meses, é a mulher que fica sem dormir para amamentar. Então, é muita responsabilidade, né? Agora, em termos de anticoncepcional, eu sou encantada com os métodos novos, né? O anel vaginal, o DIU, que proporcionou sem tantos efeitos colaterais para as mulheres, mas preciso usar, né? Senão ainda vou continuar engravidando sem querer. Que existe isso. Como é que você... Foi, doutora, foi sem querer. Então, não é sem querer. Existem métodos excepcionais hoje, né, para não engravidar. Eu sou fã do DIU e do anel vaginal, que não tem tanto efeito colateral. Não passa pelo fígado, pelo pâncreas, para alterar as enzimas pancreáticas e hepáticas. Só que eu preciso usar, né? E ainda tenho preconceito em relação a isso, né? Hoje a gente já tem lançado pílulas só de progesterona, que também é fantástica, melhora a pele, melhora o humor da paciente, ela não vai ter a síndrome disfórica, né? Então, assim, só que falta o quê? Conhecimento ainda, né? Tem paciente que toma aquela pílula que começou nos anos 60, né? Então, é falta de informação. E não é porque só tem no postinho, porque tem outras pílulas normais. Então, às vezes, é até a preguiça de você estar buscando melhorar para cuidar de você mesma, né? Que dá ressecamento vaginal, diminui o desejo, isso é comprovado. E elas parecem que tá bom assim. Então, eu acho que tudo é válido, mas que seja adequado para o seu tempo, porque mudou muito, até a nossa alimentação mudou, né? A longevidade está aí, mas o que nós estamos fazendo com a nossa qualidade de vida? Praticando aquilo que você falou. Ninguém quer ser responsável por nada, né? Então, olha, conte... E o mal que eu vejo isso até do tema, né, antes da consulta. O paciente, às vezes, já chega lá com a receita pronta, só para você assinar. Porque se você não der o que ele quer, você é péssimo, né? Então, até isso. Um exemplo meu mesmo. Paciente, o que a senhora pensa de anticoncepcional? Qual que a senhora me indicaria? Tinha feito a anamnese dela, as queixas dela, eu te indico o DIU. Ah, então tá, então eu vou pesquisar e depois eu decido. Quer dizer, então você não está sendo mais orientador, né? Que ela vai confiar no Google. E o Google não sabe fazer associações das complicações que ela tem, não é verdade? Sim. Então, até esses conflitos eu acho que a gente está tendo, né? Seja paciente. Vá contar para o seu médico o que você sente. Não vai falar para ele o que você quer. Que às vezes o que você quer não é o melhor para você, né? Então, o dia que a gente conseguir mudar isso de novo, que eu acho que era no médico de família, a nossa qualidade de vida vai melhorar muito. E essa ansiedade que está generalizada, eu acho que ia melhorar muito, né? Se cada um fizer o seu papel, né? Hoje chegou uma paciente, doutor, eu já vi que está isso aqui, meus exames estão tudo bagunçados. Eu falei, então não precisa nem fazer a consulta, né? Eu tenho um hábito, eu vou nos meus colegas, eu não abro meu envelope de exame, eu vou dar para ele ler. Para que eu quero trabalho? Então, as pessoas estão invadindo as praias alheias, né? Eu sou um pedreiro, mas eu quero botar o azulejo lá. Não vai dar certo. Uma hora a casa vai desmanchar ali, né? Então, se cada um ficar no seu quadradinho, digamos assim, eu acho que facilitaria muito a vida de todo mundo, né? A gente teria menos ansiedade, menos preocupação, porque cada um vai fazer o que precisa, né? Agora, eu quero ser a paciente, eu quero ser o meu próprio médico, eu quero saber o que vai ser bom para mim. Então, percebe como a gente está se desgastando demais? Né? Porque eu estou querendo fazer coisas que não é da minha alçada. Eu vou construir uma casa, eu vou contratar a construtora. Não. Mas eu vou fazer a conta, eu vou ver se está certo, eu vou ver se... Ô, gente, para quê, então? Né? Então, acho que a gente tem muita... Não entendo por que está assim. A gente está se desgastando demais, né? E usando muito pouco da vida que está sobrando para a gente, porque aí não sobra tempo. Márcia, nós terminamos essa semana com uma festa muito caracterizada por pouca roupa, né? Então você vê a madrinha da escola de samba X, sim, a passista. Erotização faz parte da sexualidade até um certo ponto ou são coisas muito diferentes? Erotização não entra como cultura sexual, né? Faz parte a erotização no ambiente íntimo. Sim.
Fora disso, a gente não estimula a vulgaridade, a pornografia, que acaba sendo deletéria para os adolescentes e até para os adultos, né? Porque se aquilo começa a ser como eu já falei, só para aquilo não tem qualidade nenhuma. Agora, você erotizar na hora que você vai ter um relacionamento com a sua parceira ou com o seu parceiro, isso é saudável, né? Agora, o povo estimular só a erotização, isso é comércio para mim, Eduardo. Né? Alguém está querendo vender alguma coisa ou ganhar. Isso não é saudável, né? Porque aí entra quem que assiste o carnaval? Adolescentes, né? Então, ela só vai ter valor se ela tiver aquele corpo escultural, se ela for linda, redondinha, perfeitinha. É isso que passa para as nossas meninas. Mas como é que eu vou dançar, doutora? Eu não tenho aquele corpo. Não, bem, você vai dançar para a tua alma, para ter leveza, para se sentir feliz, não é para mostrar o teu corpo, né? Então, a gente tem essa deturpação. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com comércio. Né? Era a história na nossa época, João, das revistas masculinas, né? Exato. Né? Exato, tinha na gaveta escondida. Você ia cortar na época que eu tinha cabelo, era legal folhear lá enquanto. É você, Eduardo? Não, pode mais um aí que tá bom isso daqui. E você não tinha no teu banheiro lá nenhuma escondida? Não, minha mãe não. A mãe não deixava. Menino, o que é isso? Então é muito assim, é cultural a coisa. E hoje a gente é estimulado a consumir, né? E nós estamos estimulados a consumir até gente mesmo, percebe? Relacionamentos. Quem que tem relacionamentos prolongados hoje? Quem que cuida? A meninada hoje fala assim, se não der certo eu já separo. Né? Então, eu acho que a gente está tendo uma sociedade líquida. Né? E é fast food para tudo. Tudo é muito rápido. Os relacionamentos são rápidos. Às vezes, mudança de emprego é rápida. Você não tem vínculo com nada. E isso eu acho que está reverberando na gente. Como é que está a minha relação comigo mesmo? Vocês não percebem que as pessoas estão muito mais tristes, angustiadas, até perdidas? Por quê? O vínculo está acabando. Eu acho que o vínculo pessoal, o vínculo interpessoal, né? Eu acho que isso acaba reverberando nas famílias também. Todo mundo muito conectado no celular. E que o celular é ótimo, tem muita coisa boa. Só que ali cada coisinha que você vê é comercial. Você precisa comprar, você precisa vender, né? E aí de você se sentar numa rodinha e não souber tudo que está acontecendo ali na mídia. Né? Então é muito louco. Isso que você disse deve ter acontecido com a tua filha já, João. Uma vez fomos num restaurante, tinham 3 garotas lá, elas rindo, mas não tinha verbalização. Elas mandavam mensagens numa mesa de restaurante. Você está do lado, conversa, né? Então, e isso se transmite para as relações interpessoais, para a vida sexual, que muitas vezes associada ao consumo de álcool, de droga, vem a promiscuidade, aí você vê o boom de DST e as suas consequências. Exato, né? É uma bola de neve. É. Porque eu acho que a gente está perdendo qualidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Estamos esquecendo de valorizar o que realmente tem valor. Né? Mesmo no ambiente familiar. Quantas vezes vocês não se pegam cada um num cômodo? Cada um assistindo um programa de TV. Exatamente. Né? Ou às vezes no mesmo cômodo, cada um com um celular. Exato, que é pior ainda. E depois do que vocês vão conversar? Do que vocês vão trocar ideia? Né? E aí percebe, os vínculos vão se desfazendo. Então acho que a gente está na hora de botar um freio. Peraí, como é que está sendo a minha vida? Né? Como é que está sendo? Vamos organizar em casa primeiro, que a gente não pode mudar o mundo uma vez só. Né? Mas a gente pode falar disso no consultório, em casa. Sim. Então, eu acho que a gente muda o nosso ambiente devagarzinho. Eu sou uma pessoa de fé e de esperança. Com certeza. Tudo bem. Bom, Eduardo, estamos terminando, infelizmente. Ótimo, só tenho mais uma perguntinha. Se a doutora Márcia Rebelato não fosse médica, o que ela seria? Médica. Eu tinha 7 anos, eu morava no sítio, Passatempo, onde eu nasci, embaixo do pé de café de parteira. E a minha avó, a gente morava tudo junto, a avó, tio, que é bando de gente, né? E ela tinha uma bola, na época eu falava de bola, era uma hérnia, uma gigante mesmo. E eu chamava ela de mãe também, eu falava, mãe, eu que vou operar isso aí. Eu tinha 7 anos. Gente, meu pai só tinha até a 3ª série do grupo, minha mãe só até a 3ª da série do grupo. Eu não sei como. Então, quer dizer,
Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu só queria ter sido plástica, mas o dia que eu peguei o canudo, meu pai falou que ele não me ajudava mais, e aí não deu, eu tinha que trabalhar, né? Mas você tinha que ser quem você é. Exatamente eu assim. Nunca me vi fazendo outra coisa. E você não imagina quantas vidas você não muda, né? E quem tiver a oportunidade de assistir esse programa vai abrir a cabeça para muita coisa. Aí tá? a gente então fica feliz, né? Não aposente, né, João? Não. Demora. De forma alguma. Mas o que é isso? Você está querendo me chamar de velhinha, Eduardo? Tem muita lenha para queimar ainda. Eu tenho esperança. Mas é isso, Márcia. Só temos a agradecer sua presença, viu? Por aceitar nosso convite. Foi muito bom, muito produtivo. As informações, o conteúdo desse episódio, como o Eduardo disse, vai mudar muito a visão das pessoas sobre o tema. E vamos ter que finalizar, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco. Passou muito rápido, né? Voa. E, Eduardo, vamos aproveitar e agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Então vamos lá, vamos agradecer ao Padre Albino Saúde, a Drogaria Economia e o novo patrocinador? E também o Inspira CEPAP e CAAS Aparelhos Auditivos. Eduardo, fala para o pessoal também visitar lá o nosso site. Opa, por favor, audiência, visitem o site antesdaconsulta.com. Lá você tem link para o Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. E aí você vai poder assistir quantas vezes quiser a doutora Márcia Rebelato falando de sexualidade, hein? Muito bem. Obrigada gente. Isso. Sempre um prazer. E a gente está disponível, né? E que bom se a gente puder mudar uma gotinha, né? Nesse oceano dessa vida, né? Com certeza. Mas a gente comunga do mesmo propósito, né? Exato. Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigada Gratidão mais uma vez. Mesmo. Muito obrigado, Márcia. Obrigado pela audiência a todos e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Até.